temos dois evangelhos. Um evangelho para depois da cruz, representado pelo apóstolo Paulo, e um evangelho para antes da cruz, representado por Pedro. Esse evangelho de Pedro era o evangelho da circuncisão, evangelho antes da cruz. E temos o evangelho para depois da cruz, do Jesus Cristo ressuscitado, que é a incircuncisão, o evangelho da incircuncisão. Todas as religiões estão no evangelho que está antes da cruz. Elas não vão para depois da cruz. Depois que Cristo morre e ressuscita, Paulo nos ensina que assim como a mulher está ligada pela lei do marido enquanto o marido viver, mas morreu o marido, ela está livre da lei para ser de outro marido. Assim também vocês, irmãos, vocês morreram pela lei, pelo corpo de Cristo, pelo sacrifício de Jesus de Nazaré, para que vocês sejam de outro marido. Ou seja, vocês já estão livres da lei para ser de outro marido. Qual marido? Romanos 7,4, do que ressuscitou. Então agora, Paulo disse, nada propus saber, senão Cristo e este crucificado. Paulo pregava Cristo após a cruz e não Cristo judeu, que morreu com 33 anos, o qual Paulo disse que para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, Hebreus 6,1, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, porque nós estamos no ministério da reconciliação e não mais no do arrependimento. Por isso que estão os pregadores, arrependei-vos, lá como João Batista, quando Paulo diz que em 1 Coríntios 1,17, ele diz que Cristo não enviou para batizar, Cristo não enviou ele como João Batista, porque Paulo estava depois da cruz, pregando o evangelho para depois da cruz, e João Batista estava antes da cruz. Então, Paulo disse, Cristo não me enviou para batizar. Tanto faz o catolicismo, quanto as igrejas protestantes batizam. É a mesma coisa. Então, estão batizando, estão no mesmo engano. Uma só joga uma água em cima e a outra banha logo o corpo todo, mas é a mesma falsidade, é o mesmo evangelho falso. Agora, o que Roma nos ocultou? Paulo escreveu isso aqui para Roma, Romanos 5,12. Você acha que hoje em dia as pessoas falam para batizar uma criança, tem que batizar esse neném, porque ele está em pecado, se não batizar, a religião pôs uma má consciência. Mas o que Paulo ensinava? O que Paulo ensinava? Vamos ver, Romanos 5,12. Ele diz aqui, pelo que, como por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo está dizendo aqui, assim como por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todo mundo. Assim como. Agora o verso 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, que foi Adão, assim também, do mesmo jeito que Adão foi lá e condenou todo mundo com o pecado dele, com um só ato, aqui está dizendo que com uma só ofensa que Adão fez, do mesmo jeito, isso aí, veio o juízo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, assim como Adão danificou, Jesus foi lá e justificou, consertou o que Adão fez antes da cruz. Então, as religiões estão antes da cruz, estão dizendo que estão em pecado. Quando que por um homem o pecado entrou e pelo outro saiu. Do mesmo jeito que por um só ato veio a ofensa, a condenação, por um só ato também de Cristo veio a justificação a todos. Mas isso não agradou Roma e mataram Paulo em Roma. Ali se formou o Vaticano. Paulo dizia que os apóstolos de Jesus de Nazaré não andavam conforme a verdade do Evangelho. E ele disse que repreendeu o primeiro Papa Pedro na presença de todos. Então, aí, como eles não quiseram isso, o mataram, porque estava ensinando como é que o Vaticano ia fabricar velas, fazer a missa deles, reconhecer pecado, se Paulo estava ensinando que por um homem só o pecado saiu, foi justificado. Isso não agradou muito a religião, né? Os religiosos. E Paulo disse
Eu sei, Atos 20, 28. Atos 20, 28, 29. Porque Atos 20, 29. Porque eu sei isto, eu sei, que depois da minha partida, da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Ou seja, depois de mim, não vai pregar o evangelho. O que vai ter é lobo. O que vai ter é o Vaticano, a Igreja Apostólica Romana, baseada em Jesus de Nazaré, na doutrina antes da cruz, ensinando a conhecer Cristo segundo a carne, quando que Paulo nos ensinou: a ninguém conhecemos segundo a carne. E se tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne antes da cruz, de agora em diante não conhecemos mais assim. Então era isso que Paulo ensinava, que nós somos de outro marido, depois da cruz, e não no marido morto que a Igreja Católica junta com a Igreja Protestante, que também se dizem pecadores. Paulo ensinava com uma única oferta fomos aperfeiçoados. Isso está aqui em Hebreus 10, verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Mas Paulo diz que eu sei que depois de mim vai haver lixo romano, católico. E aí Paulo não veio até nós com esse ensino que Cristo tirou o pecado. Não é eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que chegou foi o catolicismo. Paulo ensinava com uma única oferta, fomos aperfeiçoados para sempre. Mas quando você passa em frente de uma sinagoga dessas, porque isso não é igreja, para ser igreja tem que pregar o evangelho depois da cruz, isso são sinagogas, você passa o que foi ensinado, quando você passa em cima é isso. Você não diz com uma única oferta eu estou aperfeiçoado, o sacrifício de Cristo é suficiente para mim. Você passa e faz: sou um pecador. Porque você está em má consciência, porque você foi contaminado pelo falso evangelho antes da cruz. E Paulo sabia que depois que ele morresse, não ia ser pregado o evangelho certo a nós, os gentios, que era o da incircuncisão. Então, aí estão todas as religiões, o catolicismo, o protestantismo, seja as outras, não vou citar porque aqui as mais populares, estão todas em apostasia e em falso evangelho.